boa tarde a todos, né? Hoje a aula 3 do nosso mini curso é sobre introdução à genômica e transcriptômica. Ao longo dos nossos slides e da nossa aula, a gente vai falar alguns conceitos básicos e aplicações da genômica, metagenômica, um pouco sobre mitogenômica, transcriptômica e metatranscriptômica, né, Joel? E a gente espera que vocês aprendam um pouco sobre a era das ômicas, e que, se vocês tiverem dúvidas, podem perguntar no final da apresentação ou mandar para a gente pelo Instagram, que o pessoal está colocando disponível no chat. Então, a genômica é o estudo, é a ciência que estuda a informação gênica de um organismo. Essa informação gênica, no caso da genômica, ela é em relação à molécula de DNA. Então, no caso da molécula de DNA, a gente consegue verificar a estrutura dessa molécula. E a gente sabe que todos os seres vivos, eles apresentam um genoma composto por DNA. E no caso das espécies virais, a gente sabe que a maior parte das espécies apresentam o genoma composto por RNA. Então, tem essa diferença. E, através da genômica, foi possível permitiu várias revoluções dentro da biologia, porque a genômica permitiu o estudo e identificação de genes envolvidos em vias metabólicas, estudo e identificação de genes envolvidos na produção de biomoléculas, ou até mesmo de genes codificadores de proteínas de interesse comercial, e na classificação das espécies. No caso da classificação das espécies, a gente sabe que tem a classificação taxonômica básica, né, que é através dos caracteres morfológicos, mas a gente sabe também que tem muitas espécies que os caracteres morfológicos são insuficientes para chegar a nível de espécie. Então, com a genômica também foi possível ampliar e melhorar essa classificação de espécies, até mesmo chegando a identificar novas espécies que eram mal classificadas. Além disso, com o avanço dos estudos de genômica, foi possível, por exemplo, criar clones de plantas resistentes a patógenos, por exemplo, a seringueira, que é a principal espécie de planta que consegue produzir o látex natural. Esse látex natural depois é convertido em borracha e é utilizado para a produção de pneus, luvas e outros produtos. Mas o que eles encontraram foi que, no estudo do genoma, tanto dos fungos patógenos quanto no genoma da planta, foi possível inserir genes de resistência e impedindo, assim, então, a infecção do fungo na planta. Então, a produção de látex ficou inalterada. Então, a genômica, através do estudo de deleção de genes, que é a ausência ou a retirada desses genes do genoma, a inserção de novos genes ou de genes já conhecidos, e a duplicação de genes, levou a um mundo de aplicações na biologia. Então, o primeiro genoma que foi sequenciado foi o da levedura Saccharomyces cerevisiae, e a partir do sequenciamento desse fungo, várias perguntas foram levantadas. E uma das mais pertinentes foi em relação da complexidade do organismo e o tamanho do seu genoma. Como assim da complexidade do organismo e o tamanho do genoma? Acreditava-se que quanto mais DNA um organismo tivesse, mais complexo ele seria. Então, no caso de fungos, foi muito estudado isso, porque os fungos têm um genoma um pouco menor do que o de mamíferos. E aí, no caso de fungos, eles verificaram que em espécies do gênero Microsporidia, que tem um dos menores genomas nucleares, quando comparado com outros dois grupos de fungos que têm um dos maiores genomas nucleares, eles não viam diferença de complexidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que tanto o fungo com menor genoma nuclear, quanto fungos com genomas nucleares maiores, apresentavam a mesma adaptabilidade em diferentes ambientes. Então, a partir daí, eles começaram a verificar os indícios que realmente o genoma não se correlacionava com a complexidade do organismo. E eles viram isso com o passar dos anos, com o sequenciamento de nova geração, o sequenciamento de genomas e a montagem desses genomas. Então, no gráfico a seguir, a gente consegue verificar o tamanho dos genomas de vários grupos, né, de organismos em quilobases. E aí aqui eu chamo a atenção que a gente tem grupos de organismos como os vírus e as bactérias, que têm genomas mais curtos, e até genomas que são muito grandes e que podem variar bastante, como, por exemplo, o grupo das plantas. Então, isso
é um indício que o tamanho do genoma não está envolvido com a complexidade. E hoje a gente sabe que a estrutura organizacional das células e dos tecidos é que tem vamos dizer, um envolvimento maior na complexidade do organismo. Mas essa pergunta ainda está aberta, ela ainda pode ter a sua resposta modificada, viu, pessoal? E aí, como que a gente surgiu, então, tanta informação em relação ao sequenciamento e montagem de genomas? Através, então, da primeira elucidação da molécula de DNA, que ocorreu no ano de 1953, e a partir da elucidação dessa molécula, foram sendo criados métodos para investigar a estrutura do DNA. Então, no ano de 1977, surgiu duas metodologias para o sequenciamento do genoma. A primeira delas utilizava a hibridização, né? A gente inseria radioisótopos, que é como se fosse uma fluorescência entre as bases nitrogenadas do DNA, fazia então essa marcação com radioisótopos e depois verificava em um gel de poliacrilamida. Então, em cada bandinha aqui, a gente conseguiria ver uma base nitrogenada de um fragmento de DNA, e então a gente conseguiria ir montando o DNA de pouco a pouco. Entretanto, como vocês podem perceber, essa era uma técnica muito demorada, e vamos dizer que ela era arriscada, porque o pesquisador ficava exposto a substâncias tóxicas, que são os radioisótopos. No mesmo ano, só que um pouco mais tarde, surgiu um novo método de sequenciamento, que ficou conhecido como método de Sanger, onde era realizado a adição de análogos de nucleotídeos, que são as bases nitrogenadas do DNA, em uma reação de PCR. O que é uma reação de PCR? A gente vai explicar um pouco mais na frente, mas, na verdade, seria a amplificação do nosso DNA múltiplas vezes. Então, esse método de Sanger, além dele não utilizar os radioisótopos, ele era mais eficiente e mais rápido. E aí, então, ele ficou conhecido como uma plataforma de primeira geração de sequenciamento e vem sendo muito utilizado para o sequenciamento de regiões gênicas específicas. No ano de 1986, esse sequenciamento ele foi patenteado e foi produzido por uma empresa privada, que é a Applied, o primeiro sequenciador que ele permitiu, então, o sequenciamento dos primeiros genomas e regiões gênicas. E a partir desse ano, então, eles começaram a investigar outras formas de melhorar esse sequenciamento, reduzindo o custo por gigabase, né, o tempo de sequenciamento e o número de sequências geradas durante esse processamento. Então, no ano de 2005, surgiu a segunda geração de sequenciadores, que a gente fala que são o sequenciamento de nova geração, pela sigla NGS. E nessa segunda geração de sequenciadores, foi possível, então, aumentar escalonamente o número de sequências produzidas por corrida, que vamos dizer que a gente fala corrida toda vez que a gente utiliza um equipamento e coloca uma placa com novas amostras. Além do sequenciamento de segunda geração, em 2011 a gente teve o sequenciamento de terceira geração, que aumentou ainda mais o número de sequências geradas e reduziu ainda mais o custo gerado por gigabase. E qual que seria a diferença do sequenciamento de terceira geração para o sequenciamento de segunda geração? Seria relacionado ao tamanho da sequência gerada. Enquanto no sequenciamento de segunda geração, o tamanho da sequência gerada é de até 300 nucleotídeos, no sequenciamento de terceira geração, a gente consegue sequenciar sequências maiores, de até 1000 pares de bases. Então, isso foi um ganho e reduziu muito também o tempo de sequenciamento. Se a gente for olhar o Minion, ele pode ser sequenciado um genoma inteiro de um fungo em 24 horas. Então, reduziu muito o tempo e o preço do sequenciamento em relação às outras duas gerações de sequenciadores. Todos esses sequenciadores, eles podem ser utilizados para estudo de genômica, metagenômica, transcriptômica e metatranscriptômica, que a gente vai aprofundar um pouco nos próximos slides. E o produto final que todos esses sequenciadores geram é chamado de biblioteca. A biblioteca de sequenciamento seria, então, o conjunto de todas as sequências geradas durante o processamento do sequenciamento. Nessa tabela abaixo, a gente consegue verificar
algumas diferenças em relação ao preço por gigabase sequenciado, o tempo da corrida, né, de cada sequenciador e o tamanho da sequência gerada. A plataforma que é mais utilizada hoje é a Illumina. Essa plataforma Illumina, ela pode gerar fragmentos de até 300 nucleotídeos. Dependendo do equipamento que a gente for utilizar, ela pode gerar até 6 bilhões de sequências. Porém, o tempo dela de corrida não é um dos melhores, ela pode ficar até 10 dias correndo, né? Então, ela fica 10 dias com o genoma ou outras amostras sendo sequenciadas, mas é um dos menores custos também. A cada gigabase sequenciado, o custo é de $7, o que é infinitamente menor quando a gente compara com a plataforma 454, que tem um custo muito alto em relação à segunda plataforma, à segunda geração de sequenciadores. Então, a partir dessa expansão da geração de sequenciadores, a gente teve também uma expansão do número de genomas depositados e publicados em bancos de dados públicos. Então, ontem na aula, a Juliana e o João falaram sobre o NCBI. O NCBI é uma das principais bibliotecas, né, que a gente tem para depósito e armazenamento de genomas, e a gente consegue ver que ao longo dos anos, principalmente 2016, 2017, 2018, a gente teve um aumento dessa publicação de genomas. Não sei se vocês repararam, mas já chamando a atenção de vocês, nesse gráfico, eles classificam também o depósito de sequências por cromossomos, genomas completos, com TIGs e scaffolds. E o que seria cada um desses 4 grupos diferentes? Então, se a gente for considerar que o genoma seria o genoma completo, quer dizer que cromossomos, scaffolds e contigs não seriam genomas completos. Como assim, Paula? Quando a gente pega as reads do sequenciamento, a gente faz o mapeamento dessas reads, que são as sequências, em um genoma de referência ou sem um genoma de referência. Quando a gente faz esse mapeamento, a gente acaba formando contigs, que são sequências maiores que as nossas reads brutas, só que elas foram formadas a partir da similaridade entre as sequências menores do sequenciamento, gerando então os contigs. Quando a gente encontra no NCBI o depósito de contigs, a gente sabe que aquele genoma é de uma espécie que não está completa e que provavelmente ela não foi muito bem montada e não tem muita informação a nível do número de sequências para formar um genoma completo. Quando a gente verifica no NCBI, no caso de scaffolds, quer dizer que aquele genoma ele tem uma qualidade melhor do que o dos contigs, porque os scaffolds é como se fosse uma junção de vários contigs diferentes, só que entre os scaffolds a gente pode ter alguns buracos, que a gente chama de gaps. E esses buracos, então, são regiões que, no sequenciamento, a gente não conseguiu sequências que mapeiam em uma região específica daquele genoma. Então, fica um buraco mesmo no nosso sequenciamento, no nosso genoma sendo montado. E aí, esses scaffolds, então, eles possuem uma qualidade melhor do que os dos contigs. E além dos scaffolds, a gente também tem os genomas depositados a nível de cromossomo. Esses genomas montados a nível de cromossomo seriam os genomas, por exemplo, que tem 3 cromossomos bem montados, mas outros 4 cromossomos que ainda não estão a nível de publicação. Então, eles ficam sendo montados dentro do NCBI e depositados como a nível de cromossomo. Então, isso é uma curiosidade, mas toda vez que a gente for utilizar o banco de dados públicos, a gente também tem que levar em consideração qual que é a qualidade da biblioteca que a gente está utilizando. Então, teoricamente, na verdade, teoricamente não, o melhor genoma que a gente poderia utilizar é o genoma completo. Mas a gente sabe que na prática isso é muito difícil. Então, se a gente não tiver a informação do genoma completo totalmente publicado, a nível de cromossomo ou scaffold seria melhor do que a gente trabalhar com o genoma a nível de contigs. E dentro da genômica, a partir do que a gente tem um genoma para ser explorado, a gente pode explorar a parte estrutural,
que seria a definição da estrutura daquele genoma. Então, a gente poderia predizer quais seriam as regiões gênicas e intergênicas, lembrando que a região intergênica é a região que fica entre dois genes diferentes, né, igual está aqui na figura, e poderia partir, então, para a genômica funcional, onde a gente pode fazer a predição de genes, a predição de função daqueles genes, e verificar se aqueles genes poderiam ser utilizados, então, em vias metabólicas, em vias fisiológicas e relacionados a determinadas funções celulares. Eu e o Joel, a gente trouxe um estudo de caso para vocês entenderem o que seria essa predição de genes. Nesse artigo aqui, publicado em 2010, é uma genômica comparativa. O que seria uma genômica comparativa? Quando você compara o genoma de mais de uma espécie de interesse, e eles verificaram que existia em alguns cromossomos genes de patogenicidade móveis no gênero Fusarium. Como assim? O gênero Fusarium é um dos principais patógenos de planta, então aqui nas imagens vocês podem verificar o que eles provocam em frutos, né, como no milho. Na imagem C aqui vocês conseguem ver o esporo desse fungo e a microscopia. E eles queriam verificar por genômica comparativa se existia diferenças no genoma dessas três espécies, sabendo que Fusarium gramíneo é o principal patógeno de plantas, Fusarium verticilioides é o segundo principal patógeno dentro do gênero em plantas, e Fusarium oxysporum é uma espécie dentro do gênero Fusarium, só que ele não provoca patogenicidade em plantas. E o que eles verificaram na genômica comparativa foi o seguinte: na figura B, a gente consegue verificar a montagem dos genomas a nível de cromossomo. Nesse caso aqui, é o cromossomo da espécie Fusarium verticilioides. A gente consegue verificar que esse genoma, ele tem 15 cromossomos e um cromossomo que ele ainda não está bem montado. Só que mesmo não estando bem montado, eles conseguiram trabalhar com esse cromossomo. Não foi excluída a análise. E o que eles verificaram é que em alguns cromossomos, como por exemplo no cromossomo 14, tinham regiões que não tinham nenhuma informação. E quando eles viam onde estava essa ausência de informação, comparando com outras regiões dos outros cromossomos, eles verificavam que estava no cromossomo 6, no cromossomo 4, no cromossomo 2. Então, eles viram que essa informação ausente no cromossomo 14 tinha capacidade de ser transferida para outros cromossomos do mesmo fungo. E como que isso é possível? Através de elementos transponíveis, que têm a capacidade de pular de uma região do genoma para outra. Quando eles compararam o genoma de Fusarium verticilioides com Fusarium oxysporum, eles verificaram que essas regiões estavam ausentes. Mas quando eles compararam contra Fusarium gramíneo, que estava aqui do lado da figura, e eu acabei cortando, eles verificaram que essas regiões estavam presentes em outros cromossomos. Então, eles verificaram que realmente esses genes eles eram de patogenicidade e eles tinham capacidade de transposição, e eles pegaram esses genes, então, e colocaram em cromossomos de Fusarium oxysporum, que é uma espécie que não é patógena de plantas. E o que eles observaram foi muito legal. Eles verificaram que todas as plantas que foram inoculadas com o patógeno, com o Fusarium oxysporum, com genes de patogenicidade, tiveram o seu crescimento diminuído, como a gente pode ver nessa primeira figura aqui, e na figura 2A. E quando eles verificaram nas outras plantas, eles viram que, em alguns casos, os genes de patogenicidade mudavam de cromossomo e eles não viam alteração no crescimento das plantas. Então, aqui, eles conseguiram mostrar que o gene de patogenicidade é móvel, depende da espécie, ele pode ser transferido para espécies próximas para provocar doença, e, ao mesmo tempo, eles sabem que tem algum fator que pode inibir esses genes de patogenicidade e aumentar o crescimento das plantas. Uma conclusão que eles tiraram desse estudo é que precisam de mais trabalhos para verificar quais seriam esses fatores que inibem, mas é uma área para se trabalhar dentro da agricultura e que vem crescendo muito, que é essa questão de controle biológico e trabalho com patogenicidade de fungos patógenos.
Dentro da genômica, a gente também tem uma área que é a metagenômica. A metagenômica é o estudo do material genético de diferentes organismos em uma mesma amostra, em um determinado tempo e espaço. O que seria o termo meta? O meta significa que você vai estudar todos os organismos que estão naquela sua amostra. E isso foi um ganho na genômica, porque a gente sabe que vários organismos eles não têm a capacidade de serem cultivados. Então, quando a gente fazia, por exemplo, o cultivo de amostras brutas, que a gente chama, por exemplo, aqui, uma água, uma amostra de fezes, solo, ou até mesmo de outros organismos, a gente não conseguia ter acesso a todos os outros organismos, os micro-organismos que estavam dentro daquele ambiente, mesmo utilizando meios de cultivo específicos para o crescimento de fungos, bactérias, arqueias, vírus, a gente não conseguia explorar todos os micro-organismos daquela amostra. Mas, com o surgimento da metagenômica, a gente faz a extração de DNA dessa amostra composta, e após a extração de DNA, a gente faz o sequenciamento, então, dessa amostra pelas plataformas de segunda e terceira geração, que eu mostrei para vocês nos slides anteriores, e faz, então, a análise de composição de comunidade, de diversidade, e a partir dessas análises, a gente consegue chegar a verificar quais que são os micro-organismos que estão naquela amostra. E por que é interessante estudar a metagenômica? Porque ela permite não só o estudo da diversidade, mas como ela pode ser utilizada em estudos da área médica, da área clínica, da área básica da biologia, para a identificação de genes ou de micro-organismos que podem ter uma possível função biológica. Essa metagenômica ela ainda pode ser subdividida em duas metodologias. A metodologia Shotgun. Nesse tipo de metodologia, a gente não só sequencia todos os micro-organismos que estão naquela amostra, como a gente sequencia o genoma de todos os micro-organismos daquela amostra. Esse tipo de metodologia, ela é mais cara que a segunda, que é a metagenômica por barcoding. Essa metagenômica por barcode, a gente utiliza uma região de um gene específico para amplificação de micro-organismos. Então, a gente pega uma região conservada do genoma, que a gente sabe que vai estar em todos os micro-organismos de um tipo, e amplifica, e então faz o sequenciamento daquela região. No caso de bactérias, por exemplo, a gente utiliza a região 16S. Essa região ela é muito utilizada para a identificação taxonômica de bactérias. No caso de fungos, por exemplo, a gente utiliza a região ITS. E no caso de vírus, geralmente a gente faz a metagenômica shotgun, porque tem vírus que tem genes diferentes e fica mais difícil da gente conseguir uma região conservada para todas as espécies. Mas em todos os casos, a metagenômica é eficiente para conhecer a diversidade. E aí, por que é importante a gente estudar essa diversidade de micro-organismos? Na última aula, foi levantada no final do curso, uma discussão como que a gente poderia aplicar a bioinformática na parte clínica, na área clínica, e a gente até conversou um pouco disso, sobre ferramentas de bioinformática, metagenômica e a área clínica. Então, eu coloquei alguns slides para mostrar para vocês qual que é a funcionalidade da metagenômica. Tudo bem que tudo começa com uma pesquisa, geralmente é demorado a gente ter um resultado, mas a gente tem uma aplicação no final que pode ser muito utilizado e que agora vai entrar em grande expansão. Então, como a metagenômica permite o conhecimento de todos os micro-organismos de uma amostra, alguns pesquisadores começaram a estudar a microbiota intestinal de humanos. Então, nesse exemplo que eu trouxe para vocês, foi um dos primeiros estudos que eles fizeram de metagenômica e estudo de microbiota intestinal. Eles estudaram se a microbiota intestinal de gêmeos monozigóticos, ou seja, gêmeos que são derivados da mesma placenta, seriam diferentes daquela microbiota entre gêmeos dizigóticos, que são de gêmeos diferentes, né? Que não foram de placentas diferentes. E o que eles observaram é que realmente a similaridade da microbiota reduz entre gêmeos dizigóticos, quando comparada a monozigóticos. E um segundo experimento que eles fizeram nesse trabalho era separar os gêmeos.
Então, se um gêmeo monozigótico ou dizigótico no estudo, eles conseguiram separar. Então, vivia um tempo em um país e o outro gêmeo vivia em outro país. E o que eles observaram é que, além da microbiota ela tem uma similaridade diminuída, eles observaram que a região geográfica influenciava no resultado da comunidade de microbiota. Como assim influenciava na comunidade de microbiota? Vamos dizer que essa primeira pessoa mostrada aqui, esse primeiro gêmeo aqui, que é de amarelo, ele apresenta as bactérias X, Y e Z. O segundo gêmeo amostrado, que é o azul, ele não vai apresentar nenhuma dessas três bactérias. Entretanto, ainda era possível encontrar 3 espécies bacterianas que eram compartilhadas entre esses gêmeos. Essas espécies bacterianas compartilhadas, eles falam que é uma espécie de barcode, que é identificação de cada espécie. Então, vamos dizer que a gente conseguiria reconstruir a história desses gêmeos que estão separados por uma barreira geográfica. A partir desse estudo, então, eles começaram a estudar não só a microbiota intestinal, mas a microbiota de várias partes do nosso organismo. Então, aqui nessa imagem, a gente consegue verificar a composição de bactérias no microbioma oral, no microbioma da placenta, no microbioma vaginal, da pele e do próprio intestino. E o que eles verificam é que cada tecido, cada órgão desses, possui uma microbiota diferente e em cada microbiota, a composição pode levar a alguns distúrbios. Por exemplo, aqui na microbiota oral, dependendo do tipo de bactéria que você tiver, você pode ter uma maior propensão a ter cáries, a doenças periodontais ou gengivite. No caso do microbioma intestinal, eles sempre verificaram que a microbiota está relacionada a distúrbios de obesidade, síndromes metabólicas, diabetes, infecção com Clostridium difficile, que é uma bactéria que consegue infectar boa parte da população mundial e consegue provocar até 5% de diarreia mundialmente, né? E eles começaram a verificar que não só a microbiota ela era um dos determinantes para distúrbios futuros, como também o fenótipo ele poderia aplicar, era importante também. Então, eles começaram a avaliar que a dieta, estresse, o tipo de amamentação que o bebê tem ao longo da vida, o processo de nascimento, o ciclo de vida e o estado geográfico poderiam interferir na microbiota do nosso organismo. E aí eles começaram, então, no caso de microbiota intestinal, a estudar a fundo essa microbiota. Então, tem vários artigos mostrando, por exemplo, a influência de intestinal no desenvolvimento de pacientes com síndrome de Down, no desenvolvimento de casos de depressão, de obesidade, de câncer no colo retal. E eles verificaram que alguns tipos de pacientes que tinham a microbiota mais estável, que eram compostos por bactérias, vamos dizer, mutualistas positivas para o nosso organismo, não tinham a predisposição para ter nenhum distúrbio metabólico. Então, eles começaram a propor, por exemplo, a transfusão fecal, que seria a transferência de fezes de um organismo, de um indivíduo para outro. Então, primeiro eles viram isso em mulheres grávidas, então compararam 2 grupos de mulheres, uma com peso normal para a sua idade e gestação, e um grupo de mulheres que tinha distúrbios de obesidade antes da gestação e durante a gestação. E eles viram que havia transferência de bactérias da mulher para o feto, né? E isso tinha um resultado específico no desenvolvimento da criança. Então, a mulher grávida que tinha uma microbiota normal, que eles chamam, sem nenhum distúrbio de obesidade, a criança tinha um bom desenvolvimento, enquanto que a mulher grávida que tinha um distúrbio de obesidade, o filho não só nascia com propensão a ter obesidade, mas com outros distúrbios metabólicos. Então, aqui está o transplante de fezes, que está sendo aplicado agora.
Nesse transplante de fezes, então, as bactérias, né, positivas, elas são transferidas para uma pessoa que não tem uma microbiota intestinal boa. E como que eles fazem isso? Eles fazem a coleta das fezes, né, de pacientes saudáveis, que eles chamam de doadores, fazem o processamento e então pedem para o paciente ou ingerir ou por colonoscopia. E aí o que eles verificam é que em 90% dos pacientes que são tratados com transplante de fezes, eles verificam que tem uma redução na sintomatologia, por exemplo, de diarreias. Em relação à obesidade, as pessoas perdem peso, elas começam a ficar mais saudáveis. E na UFMG, né, foi criado o primeiro centro dedicado ao transplante de microbiota fecal no país. E esse transplante de microbiota fecal na UFMG, ele está relacionado ao tratamento de casos de infecção por Clostridium difficile, que é aquela bactéria que eu expliquei previamente, que está relacionada com casos de diarreia severa. E aí, novamente, eles verificam que 90% dos pacientes têm essa melhora do quadro clínico. Então, agora, eles estão pegando essas amostras de fezes, tanto dos doadores quanto dos pacientes que estão sendo tratados, e fazendo, então, metagenômica dessas amostras para conhecer um pouco mais da interação entre a microbiota intestinal e o fenótipo que eles estão vendo no paciente, que é o desenvolvimento ou não das doenças. Então, aqui eu trouxe esse exemplo para vocês observarem que as técnicas azômicas mais as análises bioinformáticas podem estar inseridas na análise clínica e na parte de saúde, né, diretamente, e que é um campo que só tem como progredir nos próximos anos. Dentro da genômica também, a gente pode fazer o estudo da mitogenômica. A mitogenômica é o estudo do genoma mitocondrial das células, né? A organela mitocôndria é uma organela citoplasmática, é a única organela que possui o seu genoma próprio. Ela é de herança materna, então ela é muito utilizada em estudos evolutivos. Esse genoma mitocondrial pode apresentar diferentes tamanhos entre espécies e reinos, né? Então, aqui na imagem a gente pode ver uma diferença de tamanho entre o genoma mitocondrial do humano e de um fungo, por exemplo, é uma diferença muito grande. Geralmente o genoma é circular e a mitocôndria é importante porque ela está responsável por diferentes vias metabólicas, principalmente a respiração celular. Então, apesar desses genomas apresentarem tamanhos diferentes, geralmente eles apresentam conteúdo gênico muito conservado, então eles apresentam os mesmos genes, que a gente chama de genes essenciais ou core, e apesar deles serem essenciais, eles podem apresentar um ordenamento desigual. Então, em algumas espécies, o ordenamento pode ser parecido, em outras espécies, o ordenamento não é parecido. E um dos motivos para esse ordenamento ter essas diferenças é a presença de elementos transponíveis. Como eu falei na genômica, eles têm a capacidade de retirar genes ou fragmentos de genes de uma região e transpor em outras regiões. E, apesar disso, o genoma mitocondrial é muito utilizado para a identificação de espécies, justamente por causa da herança materna e conservação desses genes. Então, ele é muito utilizado na técnica conhecida como DNA barcoding, que é a técnica, então, que a gente fala que é o código de barra genético para a identificação das espécies. Então, aqui, rapidamente, a gente tem alguns exemplos, né? Em abelhas é muito utilizado os genomas mitocondriais para fazer a identificação, e em fungos também. Então, aqui tem um estudo de caso para identificação de espécies de coletótrico, que são um dos principais patógenos que causam antracnose em vegetais. Além disso, os genomas mitocondriais, eles também vêm sendo muito estudados por serem possíveis alvos de drogas contra patógenos de fungos, justamente por eles serem conservados. Então, tem várias pesquisas sendo feitas para produzir drogas que tenham alvos nesses genes, principalmente nesses genes essenciais que eu mostrei no slide anterior. E, além disso, ela vem sendo estudada no caso de mamíferos, porque pode ter a ocorrência de inserção de fragmentos do genoma mitocondrial no genoma nuclear.
Essa inserção de genoma mitocondrial no genoma nuclear é conhecido como NUMIT, que é a sigla NUMT, e sabe-se que em alguns casos, quando ocorre essa inserção de genes mitocondriais no genoma nuclear, pode produzir algumas doenças genéticas. Então, aqui, a principal doença genética conhecida é quando ocorre a inserção de um fragmento de 251 nucleotídeos no cromossomo 7, e todas as pessoas que têm essa inserção desse gene mitocondrial apresentam a doença do sangramento, que é a tradução para bleeding disease do inglês. E as pessoas que têm essa doença do sangramento não têm cura, é uma doença gênica, e elas não conseguem ter uma redução durante o estancamento do sangramento. Então, elas podem ter hemorragias severas. E, além disso, elas podem ser transferidas também hereditariamente. Recentemente, nosso grupo de pesquisa também publicou um artigo sobre genômica comparativa de mitocôndrias. Aqui tem um exemplo de um genoma mitocondrial de um fungo, que é o Trichoderma rasiano. Esse fungo ele é muito estudado e explorado na indústria agrícola, por ele ser um dos principais fungos utilizados como controle biológico de outros fungos patógenos. E pela reconstrução do genoma mitocondrial, a gente conseguiu fazer uma filogenia de tempo evolutivo e estimar, então, que a ordem do fungo, o Trichoderma rasiano, surgiu há 137 milhões de anos atrás. Então, através de estudos de mitogenômica, a gente consegue também reconstruir a história evolutiva da espécie. E aí, como pergunta final que eu deixo para vocês, é se realmente a gente já sequenciou bastante genomas, não só mitocondriais como nucleares, se o que a gente já tem depositado é suficiente para responder todas as nossas questões, principalmente quando a gente verifica o número de genomas que vem sendo depositado ao longo dos anos. Só que, entretanto, quando a gente verifica que existem ainda grupos pouco representativos, por exemplo, aqui das plantas, né, ou dos fungos, então a gente verifica que realmente o que a gente tem publicado ainda não a gente não consegue resolver todos os questionamentos que existem na ciência. Então, tem um impacto no estudo da estrutura e da funcionalidade desses genomas. E para finalizar, ontem o João e a Juliana e a Dani falaram um pouco sobre os bancos de dados. No caso de mitogenômica, o principal banco de dados que a gente tem para retirar a informação de genomas organelares é do NCBI, que tem uma página própria para isso. Então, quem tiver interesse pode acessar, é só colocar o número de acesso ou o nome da espécie, que irá retornar o arquivo da montagem do genoma. E se a gente quiser fazer, então, a confirmação de uma região gênica específica, tanto do mitogenômica, quanto do genoma, ou quanto da metagenômica, a gente pode fazer o desenho de primers específicos. Os primers, em português, significam iniciadores. Esses iniciadores têm que ser específicos de uma região. Geralmente, para desenho, a gente utiliza o software Primer 3, que é um software gratuito, né? Que ele está disponível online. A gente faz a amplificação dessa região. Essa amplificação pode ser realizada por 3 gerações de PCR. Então, todas as gerações são muito utilizadas, viu, gente? No caso da PCR convencional, a gente tem a amplificação de uma região-alvo sem quantificação, mas é uma região-alvo com um tamanho de fragmento muito maior do que a segunda e a terceira geração. Em contrapartida, a segunda e a terceira geração, ela, além de amplificar o material, ela pode quantificar em tempo real aquele gene de interesse. Então, a gente teria mais respostas sobre transcrição. Entretanto, só a primeira geração de amplificação, ela pode ser utilizada para estudos filogenéticos justamente por causa do tamanho da sequência gerada. Então, com essa sequência, a gente pode fazer busca por similaridade em banco de dados públicos, né, a partir da ferramenta BLAST, alinhamento e, então, análise filogenéticas. Se vocês tiverem algumas dúvidas, pode mandar no nosso chat, ou então, no último dia de curso, a gente comenta sobre elas. Muito obrigada, desculpa pelo tempo, mas eu queria falar sobre a genômica
todas as áreas, espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre isso. Tranquilo, Paula. Obrigado, Paula. Vou apresentar para vocês aqui, pessoal, rapidamente, sobre uma introdução à transcriptômica. Vocês já estão vendo a tela aí? Já, né? Pode continuar. Paula deu essa introdução à genômica, né? Obrigado, Paula. Abordagem muito ampla e profunda. Então, a gente vai agora tocar em outro ponto, né? Partindo aqui desse diagrama do dogma central, a gente tem aqui o DNA guardando toda a informação de um organismo, né? Essa informação não sai do núcleo, no caso de células eucarióticas, né? E quando ela não sai como DNA, ela sai como RNA. Então, aqui a gente tem o RNA mensageiro, depois de transcrito, levando a informação do núcleo para o citoplasma, por exemplo, no caso do eucariotes. Então, a transcriptômica ela vai residir aqui, em nível de RNA, em nível de transcritos. Não necessariamente, não somente RNA mensageiros, mas também RNAs mensageiros. Então, de forma geral, a transcriptômica ela abarca todos os transcritos. Eu sei que grande parte das vezes a gente pensa muito nos RNAs mensageiros, mas a gente tem que lembrar que também tem RNA ribossômico, RNA transportador, também tem RNA pequenos, né, microRNAs, nós temos RNAs nucleolares, então existem classes e classes de RNAs que são transcritas. Então, a transcriptômica ela vai abarcar justamente todos os transcritos de uma célula. Então, corresponde à fração do código genético, que é transcrita pela RNA polimerase, né? A enzima responsável por isso. E, obviamente, que isso vai ser sensível ao desenvolvimento da célula. Certamente, se eu pegar, por exemplo, e fizer a transcriptômica de um neuroblasto, por exemplo, é uma célula que vai gerar um neurônio. Então, a gente vai ter um padrão de expressões ali de transcritos diferente de um neurônio já maduro. E um neurônio também já envelhecido vai ter um outro padrão de expressão de transcritos. Então, a gente tem que observar, primeiro, que cada célula vai ter seu padrão de expressão de transcritos, e essa mesma célula, em períodos diferentes, ela vai ter expressões diferentes, né? Então, a transcriptômica, pessoal, é como se fosse um retrato, é uma foto de como está a célula naquele momento, certo? Então, como está dizendo aqui, ela permite a identificação de todos os RNAs expressos em um dado organismo ou tecido. Então, como a gente vai tirar uma foto de tudo que está sendo expresso naquele momento, a gente consegue também ter uma comparação do perfil de expressão gênica em diferentes condições ambientais, como está aqui no segundo ponto. Então, a gente consegue ver, por exemplo, qual gene está sendo expresso, qual gene não está sendo expresso, ou se estiver sendo expresso, está sendo muito expresso, né, super expresso. Então, a gente consegue também quantificar isso com base na transcriptômica. Então, não somente em diferentes condições ambientais, a gente sabe que é depender do pH, da temperatura, da presença ou não de glicose, de lactose, de íons, tudo isso acaba afetando a expressão gênica. Então, isso também vai ser mostrado na transcriptômica, quando a gente tirar essa foto da célula, né? Estados patológicos, a gente sabe que uma célula doente, ela vai apresentar perfis diferentes de transcritos, fisiológicos ou de desenvolvimento. Então, se a célula é uma célula jovem, ela tem algum padrão, quando ela vai se desenvolvendo, ela vai tendo outros padrões de expressão de transcritos. Uma coisa legal também, pessoal, é que a transcriptômica, ela permite a você avaliar formas alternativas de splicing. E também os SNPs. Eu imagino que vocês, né, grande parte de vocês é das biociências, então já deve ter ouvido falar dos SNPs, que é um polimorfismo de um só nucleotídeo. Aqui tem um desenho, né, dois desenhos de duas meninas, uma com cabelo encaracolado e outra com cabelo liso. Então, é um exemplo simplificado do SNP, porque mostra que, pela alteração de uma base nitrogenada, né, pela alteração de um nucleotídeo, a gente tem tipos de cabelo diferentes. Então, SNP é isso, né, quando a gente tem mudanças polimórficas, né, enfim, são mudanças com base em um só nucleotídeo. E o splicing, eu acho que vocês talvez já tenham ouvido falar, o splicing é vinculado a esse tratamento que a gente tem do RNA depois transcrito. Então, a gente tem aqui um segmento de DNA, passa por uma transcrição, né? Ou seja, ele vai ser agora
reescrito de outra forma, né, com outras bases nitrogenadas, em vez de timina, uracila. E a gente vai ter dois tipos de regiões, que são os exons e os introns. Eu acho que você já deve ter ouvido falar. Ou quem não é da área, o exon é aquele que, como já está dizendo, esse X, ele é expressed. Então, são regiões que são expressas. E o intron, ele é intragênico. Então, é a região intragênica. Ele acaba não sendo expresso. Então, como mostra aqui o processo, o intron, ele acaba sendo retirado e os exons acabam se juntando. Pessoal, eu tenho uma pergunta para vocês. Eu estou de olho aqui no chat no meu celular. Vocês acham, assim, talvez vocês também já saibam, mas a gente teria mais genes ou mais proteínas ou a mesma quantidade na nossa célula? Se eu pegar uma célula de qualquer organismo, a gente vai ter mais genes, a gente vai ter mais proteínas, ou a gente vai ter quantidade igual? O que vocês acham? Mais proteínas? Mais proteínas? Isso aí, muito bem, gente. É isso aí, a gente vai ter mais proteínas do que genes. Por quê? Justamente por isso que está acontecendo aqui. A gente tem esse splicing, que é quando a gente escolhe, a gente não, a célula, né? A célula vai escolher quem ela quer juntar. Então aqui ela está juntando o exon 1 com o exon 2. A gente poderia ter também o exon 3 e juntar o exon 1 com o 2 e o 3, ou só 1 com o 2, 1 com o 3. E isso, pessoal, garante para a gente uma infinidade de proteínas que a gente pode ter a partir daí. Porque a gente vai ter diferentes RNAs mensageiros. Então, é como a gente chama de RNA mensageiro maduro. É o que já está pronto para iniciar a tradução, né? Então, é isso. O processo geral da transcrição, só para a gente lembrar um pouquinho de biologia molecular, está aqui o DNA sendo desenvolvido, né? A gente tem aqui em laranja essa estrutura maior, a RNA polimerase, que vai adicionar os nucleotídeos de RNA. E aí, os nucleotídeos, né, para a síntese do RNA. E aí a gente tem aqui a fita senso, que é a fita codificadora. E aí, para a gente fazer um RNA parecido com a fita codificadora, a gente usa a fita molde. Então, o RNA ele vai sendo adicionado na fita molde, que a gente chama de antissenso, para que a gente tenha um RNA. Reparem, gente, que aqui está escrito RNA, então pode ser um RNA transportador, um RNA ribosômico, pode ser um RNA, um microRNA. Então, é um RNA, tá? E os tipos principais que a gente tem são basicamente esses, né? O tRNA, o rRNA e o mRNA. Isso já é conhecido de todos nós. Lembrando somente que a transcrição em procarioto, ela é concomitante com a tradução, tá, gente? Então, não tem splicing, aquilo que a gente viu de exon e intron, não vale para bactérias, tá? Só vale para seres eucariotos. E as funções, o que a gente tem de papéis dos RNAs? Obviamente, material genético, então eles guardam informações genéticas. Alguns RNAs também atuam como ribozimas, né? Como o nome já diz, eles têm comportamentos enzimáticos, como a gente está vendo aqui nessa imagem, pessoal. A gente tem uma ribosima mostrando o sítio de clivagem. Então, elas têm essa atuação também como enzimas, as moléculas de RNA, e também regulando outros processos macromoleculares. Então, como a gente vê aqui, é a atuação de microRNAs regulando o silenciamento pós-transcricional. Então, os RNAs, eles têm milhares de papéis na célula. Esse gráfico, ele mostra para a gente, bem interessante, a questão de evolução, entre aspas, né? Mas, enfim, organismos mais complexos, eles tendem a ter uma maior quantidade de RNAs não codificantes. Então, aqui na primeira coluna, a gente tem uma E. coli. Na última aqui, a gente tem um Homo sapiens. E aqui, só para a gente observar, em azul, pessoal, é o que não é transcrito, tá? Então, não há evidência para transcrição. E aqui, em vermelho, é que é transcrito e é traduzido, ou seja, a gente tem proteína, né? Então, repare que quando a gente pula de E. coli, Saccharomyces, a gente vai para muscos, né? A gente tem aqui uma quantidade alta de não codificantes, né? RNAs não codificantes. E aqui também para Homo sapiens. Então, a gente tem uma quantidade relativamente grande dessas regiões que não que codificam RNAs que não codificam proteína nenhuma, né? Então, onde é que a gente está na transcriptômica? Paula falou para a gente da genômica, que está vinculada ao DNA. Cá estamos nós, né, vinculados aos transcritos, né, sobretudo RNAs mensageiros. A proteômica vem a posteriori, né, com as proteínas.
E metabólitos primários, secundários estão vinculados à metabolômica. Então, aos poucos, vocês podem ver que as ômicas, elas dão conta, pessoal, desde o genótipo até o fenótipo, perpassando morfologia, fisiologia, comportamento e ecologia. Paula mostrou anteriormente a metagenômica, então a gente vê que é a genômica do ambiente. Então, as ômicas dão conta desde o genótipo até o fenótipo. Então, como a gente já falou, identificar vários genes também é um dos objetivos da transcriptômica. E também, pessoal, entender vias moleculares. Então, a gente consegue ver vias metabólicas com base na transcriptômica. Também fornecer pistas sobre as funções de genes ainda não caracterizados. Então, assim, em geral, o pessoal recorre à transcriptômica quando a gente tem, por exemplo, uma proteína. Eu quero uma proteína X, mas eu preciso saber a receita de bolo para essa proteína X. Então, eu tenho um transcrito dessa proteína. Com esse transcrito, eu consigo ter essa proteína. Então, a pessoa acaba recorrendo à transcriptômica, sobretudo por isso. Só que esse transcrito, ele está vinculado a algum gene. Algum gene gerou esse transcrito. Então, com base nessa metodologia, a gente consegue chegar no gene e entender qual gene que gerou aquele transcrito. Inclusive, entender mecanismos de splicing, como a gente viu anteriormente. Quais foram os exons que geraram aquele transcrito, né? Então, outra coisa que a transcriptômica permite é identificar marcadores para diagnóstico molecular de doenças. Então, é o que a gente mais quer, né? Ser certeiro na medicina. Indicar também eventos de regulação. Como eu falei, gente, é uma foto do que está acontecendo. Então, a gente consegue ver quem está sendo regulado positivamente, negativamente. E inferir também acerca de diferenças genéticas entre indivíduos. Por mais que sejam indivíduos da mesma espécie, a gente consegue ver padrões diferentes. Então, a transcriptômica revela isso claramente. E indicar alterações na proteômica e na metabolômica. Como é que a gente estuda? Né? Em sílico, eu vou um pouco mais rapidamente, gente, mas eu acho que está tranquilo. Qualquer coisa vocês podem sinalizar no chat. Em sílico, a gente tem predição de genes ab initio. A gente também pode fazer busca por domínios proteicos conhecidos e também homologia com outros organismos. Homologia é um termo que é usado para se referir a algo que teve origem comum. Né? Por mais que haja organismos de espécies diferentes, eles tiveram uma proteína, por exemplo, um transcrito em uma origem comum. Isso quando a gente tem o conhecimento da sequência genômica. Em termos experimentais, pessoal, a gente tem várias metodologias para isso. Paula falou, inclusive, da QRT-PCR, né? Que é muito usada. Nós temos sequência MPSTs, SAGE, MPSS e as duas mais usadas, que são microarrays de DNA e RNA-seq, ou RNA-seq, né, que é do termo em inglês. Então, esses dois são os mais usados, são o foco que a gente vai dar aqui rapidamente. Então, do que a gente está falando? A gente está falando disso, de gene, que é formado dessas regiões exônicas e intrônicas. Depois do processamento, a gente tem o RNA mensageiro, e aqui a gente já tem um transcrito, né? Como é que a gente vai agora trabalhar esse transcrito? A gente vai fazer com cDNA. Esse DNA, pessoal, esse C representa DNA complementar. Então, por meio da transcriptase reversa, a gente consegue refazer, né? A gente faz um DNA com base nesse RNA mensageiro. E aí a gente pode ou clonar e colocar esses cDNAs em vetores, né? A gente consegue colocar em um plasmídio, por exemplo, em uma bactéria, a gente expressar o que a gente quer. Ou a gente pode fazer vários primers, né? Primers aleatórios e tentar mapear todo o genoma, ou quase tudo aquilo que a gente tem interesse. Essa é uma técnica que, se você quiser algo bem específico, né? Se você quiser uma região bem específica, você tem que, obviamente, desenhar um primer que seja bem específico para aquela região que você quer. Né? Então, como é que são feitos os microarranjos, esses microarranjos de DNA? Então, a priori, a gente tem aqui o RNA mensageiro e o cDNA, né, que é o DNA complementar. Para as células controle, a gente tem um fluorófilo, que em geral é verde, e a célula de interesse, um fluorófilo vermelho. Então, só para a gente ter essa diferenciação. Então, claro que nesse tubinho vão os primers, os DNP, e ataque polimerase para dar início à síntese. Então, elas são colocadas nessa plaquinha, em geral ela é de vidro, tá, gente? E aí a gente também tem sondas que vão ajudar a gente nesse processo, nessa metodologia. Uma sonda nada mais é do que um trecho que você conhece de nucleotídeos. Então, você coloca lá, enfim, ATTCG. Então, você tem aquele conhecimento em mente. A sonda é daquele tipo. E aí, o que vai acontecer? A gente vai ter um acoplamento.
uma complementaridade com ou um ou outro, né? Então, em verde, vocês lembram, é o nosso controle, e em vermelho é aquela célula que a gente está estudando. Em geral, pense em uma célula cancerosa, por exemplo, tá? Então, repare que o fluoróforo verde está aqui na célula controle, na sequência controle, e na sequência que a gente quer estudar, de fato, a gente tem um fluoróforo vermelho. E aí, com base nisso, com base na detecção da fluorescência, não só a cor, pessoal, mas também a intensidade. A gente consegue ver, depois da lavagem, a gente consegue detectar exatamente onde está o quê, né? E aí, com base nesses pocinhos, né, e de fato é assim que aparece, a imagem fica assim, com essas cores todas, aí que entra a bioinformática. A bioinformática entra para juntar essas peças todas, juntar essas informações e dizer, esse é um transcrito da célula cancerosa, né, e por aí vai. Então, só para ir de forma um pouco mais rápida, pessoal, esse aqui é um estudo de caso de PAN e colaboradores, mostrando justamente isso, de forma geral, esse splice acontecendo, né, nós temos C1 e C2, que são exons, e o A, que é um intron, uma região que é não codificante, tá? Então, nós temos aqui um pré-mRNA e uma isoforma do RNA mensageiro, né? Então, quando a gente faz esses microarranjos, a gente consegue ver, observem aqui, acho que vocês conseguem ver bem aí, esse int é inteiro, né? Ou seja, é todo mundo junto. C1, C2, o que seria C1, C2? Seria justamente esse exon C1 com exon C2, A, C2, então já é o intron A com esse C2, então tá aí também. C1 com A, então tá aí C1 e A. C2 somente, né, somente essa parte. C1, somente o C1, e o A, somente o A. Então, repare que a gente consegue ver tudo isso separadamente. E aí a gente vê que esse mesmo perfil em cérebro, né, tá aqui brain e teste de testículo, ela apresenta variações. Então, repare que no cérebro a gente tem o quê? A gente tem C1, A e C2. Em testículo a gente tem C1 e C2. A gente não tem mais essa parte A. Então, ela foi excluída, né? Então, reparem, pessoal, na verdade, o A, ele é um pedacinho também que soltou, tá, gente? Não necessariamente intron. Mas o que a gente pode ver é que há diferenças de expressão no cérebro e no testículo. Então, a gente consegue observar isso perfeitamente pela transcriptômica, tá? Então, isso aqui é, de forma geral, o que a gente acabou de falar para vocês, é só para ficar mais claro. Tá aqui as clonagens, né, com os vetores, com os pedacinhos que a gente quer de DNA complementar. O controle, com o Cy3 e aqui também o Cy5. A gente tem a amostra que a gente quer. E aí, com base na radiação, a gente consegue detectar por diferentes cores e também diferentes intensidades, a gente consegue ver a intensidade de cada um, enfim, a gente consegue traçar esse perfil, né? Tem também, pessoal, não sei se vocês já viram, mas tem um gene chip, que é o oligoarray. Ele é bem pequenininho, como vocês podem ver aí, e também já é comercializado, tá? Só para vocês saberem que existe essa tecnologia também, esse dispositivo que é bem pequeno, tá aí mostrando a escala, né, na mão da pessoa, e também é possível fazer estudo de transcriptômica em um aparelho desse tamanho pequeno, né. E a gente tem a PCR, né, cada um, pessoal, tem suas vantagens. A PCR, ela está sendo muito difundida, e o princípio é o que a gente já conhece, né, eu não vou entrar em detalhes, Paulo também já falou anteriormente, mas tem o Cyber e a gente tem o Tacma. Só para diferenciar de forma bem geral, o Cyber é uma metodologia mais barata, ele é um pouco menos específico, ele é um pouco, como é que a gente pode dizer, ele é inespecífico, né? E o Tacma, por sua vez, ele é muito mais direto, ele é muito mais específico, muito mais sensível. Uma técnica para outra, pessoal, o Tacma, ele é quase 10 vezes mais caro do que o Cyber. Ambas com o mesmo princípio da PCR, né? Então, aqui é um estudo de caso complementar aquele anterior, em que a gente tem células serosas, a gente tem RNAs mensageiros, os RNAs complementares, e a gente tem formação de microarranjos. Só para voltar e comparar com o PCR, né? A gente tem esse slide mostrando justamente isso. O que a gente teria de benefício com relação a um e com relação ao outro? Eu vou falar, pessoal, do RNA-seq, tá? O RNA-seq, ele permite uma abundância de transcritos muito maior, né? Além disso, ele permite a detecção de novos transcritos, sobretudo porque ele varre muito mais. Ele permite você estudar a sequência do transcrito. E outra coisa é a splice alternativa. Então, como ele é muito mais específico, muito mais
fino do que os microarranjos, a gente consegue detectar o splice alternativo também, né? Então, de forma geral, a gente tem aqui a extração do que a gente quer, o controle de qualidade, a normalização, não sei se vocês já ouviram falar nisso, pessoal, mas a normalização é quando a gente pega o número de reads que é mapeado, a gente divide esse número de reads pelo tamanho do genoma, e aí multiplica por 1 milhão. O que a gente vai ter? A gente vai ter reads por bilhão. Então, isso ajuda bastante a gente a contabilizar depois esses números todos. A gente tem uma análise por expressão diferencial e a interpretação biológica. Então, aí que entra pesadamente a bioinformática, né? Com todos os recursos que ela tem. E aí a gente consegue submeter esses arquivos para plataformas, para repositórios públicos. Isso é muito importante, né? Então, o princípio do RNA-seq, a gente tem aí isso que vocês já viram, né? A questão da síntese do DNA complementar. E aí a gente pode ter, pessoal, lembra que a gente comentou da fita senso e da antissenso? Então a gente pode ter um sequenciamento tanto paired end, que a gente tem sequenciamento de ambos os lados, né? Que é a fita senso e a fita antissenso, ou a gente pode ter também só uma fita, que é single end, que é uma fita específica. O legal, pessoal, é que também pode acontecer de a gente nem precisar fazer o DNA complementar. Então, já pula essa etapa, como está mostrando aqui na plataforma Oxford Nanopore, não precisa mais fazer o DNA complementar. E como é uma técnica muito mais sensível, muito mais precisa, a gente consegue detectar modificações em nucleotídeos, né? Então, de forma geral, está aí o desenho do experimento. Então, a gente pensa o experimento, o tipo de biblioteca, a profundidade do sequenciamento, às vezes a gente precisa de uma profundidade maior, e o número de replicados também maior, a depender do que você esteja estudando. Depois a gente vai para a performance laboratorial, né? A gente tem extração do RNA, e eu acho que aqui, pessoal, quem é de bancada, tem que lembrar que o RNA, ele é um pouco mais instável do que o DNA. Além de ser, em geral, a gente vai abrir o RNA e a gente pode ter ali no meio RNases, então é muito fácil que a gente perca esse material. Então, depois de extrair o RNA, a gente tem a preparação da biblioteca, sequenciamento e imageamento, e aí a gente vai também para a análise dos dados, com controle de qualidade, mapeamento dos reads, quantificação e análise de expressão diferencial. Então, aqui, só para a gente ver mais uma vez como é que é feito isso, a questão do RNA-seq. Então, depois que a gente tem esses reads, o que a gente faz? Né? A gente vai alinhar com o genoma. E quando a gente alinha com o genoma, pessoal, a gente consegue ver exatamente de onde veio aquele transcrito. A que gene é referente àquele transcrito, né? Em geral, quando a gente tem um genoma de referência. Quando a gente não tem, a gente faz o que se chama de transcritos, montagem de transcritos de novo. Ou seja, a gente vai montar aquele transcrito sem o genoma de referência, tá? E aí a gente consegue ver, com base na quantidade de transcritos, a gente consegue ver quais são mais abundantes, quais são menos abundantes, tá? E aí, só para a gente finalizar, tem essa questão da metatranscriptômica, que é o estudo de múltiplos organismos em uma determinada amostra, em um determinado meio. A gente tem aqui, por exemplo, o estudo da microbiota, né? Mostrando aqui para vocês bactérias, enfim, que são a microbiota intestinal de seres humanos. Então, a gente vai fazer justamente a análise da atividade funcional do RNA total desse meio. Aqui está um pouco pequeno, mas só mostrando para vocês, é um trabalho que usou 308 indivíduos, então foi sequenciado o RNA total desses indivíduos, então, dos que estavam ali na microbiota intestinal, foram feitas várias análises, e com base nessas análises a gente consegue ver rotas metabólicas, a gente consegue ver as enzimas que estão associadas, a família de genes que estão associados a tudo isso. Claro que primeiro a gente detecta a proteína, da proteína a gente vai para a classe, e da classe a gente vai para o metabolismo geral. Então a gente consegue ver muita coisa, não somente essas rotas metabólicas, mas também regulação up e down, a gente consegue ver estratificação por espécie, a gente consegue separar ele por espécie. Então a gente consegue chegar do micro ao macro, inclusive a níveis taxonômicos, a gente consegue criar a filogenia associada a essa microbiota. Então, é uma ferramenta poderosíssima. E mostrando aqui como isso aumentou ao longo dos anos, né? De 2010 a 2018, a gente teve um avanço muito grande com relação à metatranscriptômica, sobretudo aqui, se vocês puderem ver, plantas, né? Começou aqui em 2017, bem timidamente, agora já tem umas análises maiores.
Aqui humanos ou animais, em vermelho terrestre de forma geral, né? Então a amostra terrestre, aquático, aqui em azul, e esses outros aqui são outros tipos de ambientes que abarcam a metatranscriptômica, né? Então, é isso. As ômicas, elas vêm integrar tudo isso. A gente tem virômica, epigenômica, transcriptômica, que a gente acabou de falar. Então, essa integração toda permite a gente encontrar assinaturas. O que é uma assinatura? Algo que, de fato, especifica, seja um indivíduo, seja uma espécie. Então, a gente consegue também ser mais certeiro em terapias. É o que a gente mais quer, sobretudo agora, em plena pandemia, né? Então, qualquer dúvida, vocês podem deixar no chat, que a gente pode filtrar. Podem mandar também para a gente lá no Instagram. Então, a gente agradece imensamente a participação de vocês.